Tenho que entrar, por favor, me diga se o som tá chegando direitinho aí para vocês, porque aqui eu fico meio perdido, sem saber. Tirando o sono, começo de semana, semana começando, dia dos nossos guardiões, a segunda-feira, a gente ainda começa a entrar um pouco no eixo, aos pouquinhos, então vamos com calma essa semana, mas não tão pouca calma agora. Porque senão, ó, pessoal que tá chegando agora, bom dia. Queria saber se o som tá chegando direitinho para vocês, tá? Porque a gente tô aqui um pouco perdido com esse microfone, então se você puder me dizer, me dá um joinha, dizer que se tá chegando, se tá conseguindo me ouvir bem, sem ruídos, eu te agradeço bastante. Da boas-vindas a Andresa. Se você puder me dizer, Andresa, se tá funcionando direitinho o som, só me coloca um joinha, um like, alguma coisa para eu saber que se tá. Porque a gente vai tomar um café rápido aqui para falar sobre a energia dessa semana, as coisas que vão afetar todos nós, né? O que acontece no zodíaco, acontece no céu, acaba mexendo com a nossa energia, acaba mexendo a nossa com a nossa vida. Quero dar boas-vindas ao pessoal que está chegando. Gente, pessoal que está chegando, por favor, me diga se vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente, direitinho, tá? Eu estou testando o microfone aqui. E aí, estou meio perdido, começa segunda-feira, então você começa a entrar nos eixos aos pouquinhos. Se puder me dizer que está funcionando, maravilha, tá? A gente vai falar sobre a energia dessa semana. Café com meu astro. Estou entrando nessa onda do café, todo mundo fala de café, né? E café é algo que faz parte do meu dia a dia, porque eu vou dizer para vocês, eu sem café sou um cara muito mais lerdo do que com café. Sem café, dependendo da hora, você vai me ver um cara muito mais lento. Com café eu sou mais rápido, mais ágil. Quero saber também se vocês tomam em casa. Essa semana vai ter umas particularidades energéticas aí, por isso que eu quis falar logo no início da semana, para dar tempo de você o começar a modificar o que vocês têm de fazer, porque é legal, tá? Então pensa nisso. Essa semana ela começa com uma vibe toda diferente, principalmente se a gente quer resolver alguma coisa na nossa vida, né? Se a gente quer botar alguma coisa para andar, sabe? Isso é importante, porque todo mundo tem planos, né? Enfim. E essa semana traz algumas particularidades, tá? Mas não tô sabendo se está funcionando o meu microfone ou não. Ninguém me falou. Se vocês puderem me falar, está funcionando. O cara da Boas-Vindas é a Andressa, Marcelo. Deixa eu pegar aqui um negócio que eu quero mostrar para vocês. Também, curiosidades, né? Ó, aqui eu ganhei esse nesse final de semana aqui, ó. Um Funko do Kiko. Olha que bonitinho. O personagem do seriado Chaves que eu mais gosto, inclusive. Presentinho da minha irmã. Estava na, na exposição do Chaves, né? Enfim, acho que em Salvador, e aí lembrou realmente, tem tudo a ver comigo. E por que eu estou falando isso, gente? Porque olha só, essa semana a alegria ela vai modificar a tua semana, tá? Quero dar boas-vindas a Maria Sueli. Seja bem-vinda. Me diga aí, meninas que estão chegando agora, se vocês estão ouvindo o que eu estou falando, está chegando bem para vocês. A gente vai falar de astrologia, claro. Estou sempre aqui com o meu guardião. Esse é meu primeiro animal de poder. Tá sempre comigo, já fez TV Gazeta comigo, já fez eventos comigo, tá super famoso. E outro dia eu vi um irmão dele num podcast também, famosíssimo. Eu falei, caramba, teu irmão tá lá. Eu vi essa águia lá no podcast do Dani, a Lenda, podcast que fala sobre lendas, sobre trevas, é bem legal, inclusive. Aí quando eu vi lá, eu falei, cara, seu irmão tá lá, está fazendo sucesso. Eles estão se espalhando por aí. Né? Mas brincadeiras à parte, esse guardião ele é muito importante na minha vida, porque é um animal de poder que fala sobre a nossa capacidade de estar acima dos problemas, de visualizar soluções. E é sobre isso que eu quero falar
é sobre isso, mas quero saber se você tá isso. Estou falando sozinho, mas também não tem problema. Depois vai ficar gravado e aí todo mundo vai conseguir acompanhar. Por que a gente está tomando esse café? Aliás, se você quiser me dizer se você toma café também, maravilha. Deixa eu ver se está funcionando. Tá, sim. É uma coisa importante. O que vai acontecer essa semana, né? Essa semana está começando agora. Você aí que está me vendo, tem algo para resolver? Tem uma coisa pendente? Tem que falar com alguém? Tem coisas que você não colocou ainda para correr? Caramba, eu tenho que começar, tenho que ingressar um processo, tenho que levar uns documentos para pegar o meu diploma na faculdade, pô, eu tenho que entrar, sei lá, com um pedido de divórcio, qualquer coisa que você queira resolver e que você sabe que pode dar problema, tenho que consertar meu carro, enfim, isso aliás é autobiográfico, tá? Isso está acontecendo na minha vida agora. Então, qualquer tipo de conserto, de ajuste, essa semana você vai ter que correr. Ó, corra, corra, Lula. Por quê? Porque dia 18 nós vamos ter quem? Aquele nosso amigo Mercúrio retrógrado, de novo. De novo. Dani, me explica isso, todo mundo fala disso. Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas, você vai entender, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu pegar o meu Kiko aqui para mostrar para vocês. O que acontece? Vamos imaginar, tá? Que o Kiko é o Mercúrio, tá? A gente está aqui na Terra. Então o que acontece? Do nosso ponto de vista, a gente olha para o céu, observa Mercúrio e ele está sempre fazendo o seu movimento direto. Em alguns momentos ele estaciona, em alguns momentos do nosso ponto de visão, parece que ele está andando para trás. Aí nós temos o que a gente chama de Mercúrio retrógrado. Vocês sabem que a astrologia ela é muito simbólica. Então, nesse momento, é como se os temas de Mercúrio ficassem meio atrasados. Então, é aquele dia que você sai, você faz tudo certinho, você tem que visitar alguém, você vai para o aeroporto ou para a rodoviária e perde o ônibus, perde o avião. Você marca com aquela sua amiga, dá um problema, o Uber não chega, tem atrasos, enfim, tem trânsito, além do trânsito de uma grande cidade, por exemplo, se você está no eixo Rio-São Paulo, se bem que isso é meio geralzão, eu fui a Belo Horizonte, vi um trânsito também super agitado, então assim, e Rio e São Paulo estão páreo duro, assim, né? Eu tô sempre nas duas cidades, então, né? Santos também tem bastante trânsito, um pouco menos, mas tem. Mas enfim, é aquele momento onde a coisa vai dar problema. E aí, qual é o nosso lance? Faça tudo antes do dia 18. Essas questões, assim, caramba, eu tenho que botar alguma coisa para consertar, eu tenho que falar com alguém, eu tenho que ajustar. Relacionamento. Por quê? O senhor Mercúrio, ele é o mensageiro do zodíaco. Ele é a mesma energia que o orixá Exu para o Yorubá, o Loa ou Vodum Papaleba para o Vodú haitiano ou para a cultura Ewe, para a cultura tradicional ali lá do território do Benin, do Benin, na África. Ou seja, um mensageiro. É o Hermes, o Hermes dos gregos, né? Por que a gente fala disso? Porque é o mensageiro. Então, tudo aquilo que fala sobre mensagem, sobre troca, é tema de Mercúrio. E aí, quando ele fica retrógrado, aquilo pode encrencar. Então, você pode ter um problema no teu computador, no teu telefone, quebra o carro, você vai falar com alguém, a pessoa te entende de outro jeito. Você quer falar A, a pessoa entende B. Isso acontece muito. Relacionamento. Se a gente falar claro já dá problema, imagina se a gente falar com dificuldades, né? Então, vou tomar um pouco de café para acordar. O que acontece? Essa semana é legal para você correr. Tem que fazer alguma coisa? Faça rápido. Toque, não fique com preguiça. E o que acontece? O Mercúrio, onde ele está parado, ele fala também de temas ligados à paixão, temas ligados a autocuidado, temas ligados à beleza estética. Então, todos são temas que você precisa correr, porque depois, né, Mercúrio fica retrógrado algumas vezes durante o ano. E aí, nessa época, é uma época que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Claro que não é para ninguém ficar neurótico, achando que tudo vai dar errado. Não é isso. A astrologia não é para colocar você com medo. Não é isso, não. Estou te dando
um mapa desse território que talvez você encontre essa semana. Esse é o movimento mais importante. Nós vamos ter também esse mesmo Mercúrio, ele vai ter um sextil, então ele forma um aspecto positivo, né? Isso é legal, ele une forças, mas como ele está no movimento retrógrado, esse aspecto positivo ele é diminuído. Não é que não exista não, tá? Existe, mas ele é diminuído. Digamos o seguinte, ele não é tão complexo quanto ele seria, mas também não é tão bom, tão fluido. Então até o dia 18 corra, daqui a pouco nós vamos entrar no Sol em Leão, e aí aquele momento do ano para a gente rever os temas, aí isso eu vou falar na semana que vem, mas assim, se você está apaixonada, apaixonado, ou quer se apaixonar, ou se você está sentindo que, por exemplo, o ano está passando e você não fez aquilo que você queria fazer quando chegou lá no Réveillon, né, que a gente às vezes faz umas promessas, esse ano eu vou malhar, eu vou me exercitar, eu vou ter uma rotina saudável, essas coisas todas que a gente promete, aí depois o pecado da preguiça vem em cima, a gente não faz, né? Então talvez seja o momento de você rever isso. Seguir a paixão, e não somente paixão ligada ao relacionamento afetivo, paixão também porque a gente tem que se apaixonar pelas coisas. Não adianta, você só faz bem aquilo que você é apaixonado ou apaixonada, porque você precisa de um gás, e esse gás é dado pela paixão. Só que quando a gente se apaixona apenas por pessoas, tá apaixonada por alguém, isso é legal, mas a paixão pode funcionar como uma doença. Quando você tem uma paixão por um objetivo, né, isso funciona muito. Então eu te aconselho, se apaixone por você mesmo, por você mesmo. Apaixone-se. Porque quando você tem uma paixão por si, você se mete em menos furadas, você se protege mais, você sabe quando você está dando o que a gente chama de murro em ponta de faca, que é quando você está insistindo numa situação que não é boa para você. Você sabe que eu atendo muita gente com problemas amorosos. Graças ao meu bom Deus, essa é a área que mais chega para mim, que é uma área que eu gosto. Eu desde moleque, eu tenho uma tendência a ser cupido. Se eu vejo alguém, eu quero que a galera fique junto. Então, eu gosto de fazer isso. Sábado mesmo aconteceu. Eu estava numa festa com os amigos e tinha um determinado amigo de olho numa menina e tudo, e eu queria colocar os dois em processo de conhecimento, e infelizmente não deu, nem sempre a gente acerta, mas eu gosto disso. Eu gosto quando a gente tem... eu gosto de me sentir um cupido na vida das pessoas. Graças a Deus tem gente que hoje está casada graças a mim, né? Aos meus serviços junto com a potencialidade dessa pessoa, claro, né? O mérito não é todo meu, mas eu tenho isso no meu currículo. Tem gente hoje que está casada graças a isso, graças a essa intervenção. Então eu acho legal. E toda vez que eu atendo uma pessoa com problemas amorosos, eu fico pensando como é que às vezes a gente já está ali com uma tragédia anunciada, mas a gente insiste. Sabe, se relacionamentos que não são bons pra gente. Não é só uma questão de, aspas, traição, nem estou falando disso, porque isso, tem vezes que esse nem é o problema maior, é um problema de disponibilidade mesmo. Às vezes a pessoa não está disponível para viver algo com você, e às vezes é uma coisa leve, é só algo legal, e a pessoa também não está disponível. Então a gente precisa saber quando alguém não está disponível para a gente, e a gente precisa se bancar, porque mesmo que alguém não esteja lá disponível para você, você tem que estar disponível para você. Você tem que segurar a sua barra. Ainda que ninguém aplauda. Não tem ninguém, não tem problema, eu tô lá para mim. E isso é uma grande chave que a gente vira na nossa vida. Porque às vezes a gente fica só esperando reconhecimento externo. E se o reconhecimento não vier? Aí você vai deixar você de lado? Eu quero ir ao cinema. Pô, estreou um filme que eu quero ver. Eu não tô afim de esperar chegar no streaming, eu quero ir ao cinema. Pô, mas eu não tenho ninguém. Queria estar namorando, não estou namorando. Não, pega, vai ao cinema. Faça por você, leve você ao cinema. Se conquiste, se trate bem. Isso não é blá 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 esotérico, isso é verdade. Porque isso faz a diferença na nossa vida. A gente cria uma energia boa que fala para o universo, que quem gosta desse termo, que nós estamos cuidando da gente, portanto, as outras pessoas podem nos ajudar nessa tarefa também. Você não precisa ser sozinha, necessariamente. Mas é legal, quando você quer fazer muito uma coisa e não tem apoio externo, apoie-se. E aí, voltando para essa semana,
que acontece quando o Mercúrio está retrógrado? Essa troca com os outros ela pode ficar mais complicada. Porque o Mercúrio é troca. Relacionamento é troca. Então, ó, entendeu qual é a questão? Não adianta a gente ter um relacionamento onde não existe a troca. Você sabe bem do que eu estou falando, né? Você está só oferecendo, 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 você não está recebendo nada, é ruim. E o oposto também. Você está só recebendo, recebendo, cadê a tua hora de partilhar? E essas relações, elas são regidas por Mercúrio. Claro que Mercúrio está muito mais no flerte, naquelas coisas ligadas também à venda, compra, estudos. Ele é o regente de 2 signos que tem muito a ver com estudo, que Virgem e Gêmeos. Então Mercúrio vai falar e vai impactar também esses signos em maior grau. Porém, não só. Você que tem ascendente em Gêmeos ou Virgem, Lua, Sol, então olha quantas camadas. Ou então uma casa muito importante, eu já falei disso na semana passada, uma casa das 4 casas cardinais, que são ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. Essas 4 casas elas são super importantes no nosso mapa, então se você tem Virgem nessas casas, se tiver dúvida, entra lá no nosso site, meuastro.com.br, pega seu mapa astral de graça e já vai tirar essa dúvida. Mas tudo isso vai influenciar a gente. Como é que a gente lida bem com isso? Primeiro, essa semana, sendo leve, nada de peso, tá? Nada de peso, ó. Lembra do Kiko, tá? Vamos lembrar da alegria, da nossa felicidade, porque ela vai ser uma mola propulsora importante, positiva. Isso não é força de expressão, é de verdade. Porque a alegria ela tem esse poder. Outro dia, inclusive, eu finalizei um programa na Gazeta, na TV Gazeta, e era um programa de final de ano, e eu terminei falando disso, do poder da alegria, que é como eu termino os meus atendimentos sempre. Eu faço uma chamada da alegria, porque onde existe alegria, nosso inimigo não entra. Foi assim que eu aprendi, assim que eu tenho tentado levar na minha vida. Tentado. Nem sempre a gente consegue. Às vezes, fica difícil ser alegre. Fica difícil ser alegre, porque a vida vai tentando minar a tua alegria. Mas aí é que está o grande lance. Você tem um compromisso com você. Eu estou aqui fazendo minha pequeníssima parte, quem sabe te dando um pequeno estímulo para essa semana que começa agora. Semana começando, quem sabe? Você que ia colocar o primeiro pé esquerdo para fora da cama, volta. Dá tempo ainda. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo de ser melhor, sempre dá tempo de melhorar. Só que, claro, que às vezes a gente quer o trabalho pronto, né? Aí não dá. Porque a gente toma uma xícara de café, respira, se concentra. Se aquilo é muito difícil de fazer, faça logo. Essa semana é assim. Caramba, eu tenho algo para fazer, então deixa eu fazer logo, antes que a semana passe. Porque dia 18, Mercúrio começa a andar para trás, aspas, andar para trás, e aí, quem sabe aquilo que você quer conseguir, talvez atrase um pouco. E aí aquelas coisas quando alguém diz assim, caramba, a vaga de trabalho estava me esperando, eu ia assinar meu contrato, o chefe diz que vai ouvir mais alguém, ou a matriz pediu para reavaliar, ou eles não vão contratar agora. Às vezes são coisas assim. Então, o que depender da gente, vamos tentar tocar para que, se não vier como a gente quer, a gente já sabe, ó, fizemos nossa parte. Né? Que é o que a gente tem. Eu fiz minha parte, estou aqui, maravilha. Não deu, ok. Então, fique atento, daqui a pouco a gente vai ter o horóscopo, que você pode se programar, mas lembre-se, tá? O horóscopo é um guia para você ter uma luz sobre como é que está a maioria das pessoas daquele signo, mas isso não é algo para você falar, caramba, se não aconteceu, tá errado. Não. Lembre-se, a gente tem livre-arbítrio. Mas quando tiver uma situação que pode dar aquele problema, você já sabe. Se o teu horóscopo está dizendo, olha, questões familiares precisam da tua atenção, fique atento, atenta. Na hora que você vai discutir com aquele tio, calma, não vou discutir. Vou ficar aqui. Vou ficar direitinho. E vocês sabem que às vezes tem em casa de ferreiro espeto de pau, né? Porque quem trabalha com isso nem sempre segue a risca. E outro dia no meu horóscopo dizia assim, ó, pode ter problemas com quebras de carro, coisas mecânicas. O que eu fui fazer?
Eu que não sei mexer nisso, né? A gente não tem todas as aptidões, abri o capô e fui tentar mexer numa coisa do carro, resultado, quebrei uma peça pela minha burrice e pior, não só pela burrice, mas pela não observação dos astros. Talvez, aí onde é que entra a história? Talvez se eu não mexesse naquele dia, se eu fizesse a mesma coisa num outro momento, eu não tivesse quebrado. Você já passou por aquela história em que são 5 minutinhos de burrice? Que você quase conseguiu evitar a questão? Porque às vezes é isso, é uma coisinha só, os 5 segundinhos que a gente para de pensar e acontece um erro. Então por isso que a gente tem que estar atento. Quero dar boas-vindas ao pessoal que está aqui e dizer que, ó, essa semana o meu café com o meu astro, é para te dizer o seguinte, ó, Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 18. Então é importante você já começar a correr com aquilo que você quer resolver, principalmente aquilo que está dando problema. Então, coisas que você não está conseguindo tocar na sua vida, concertos, acordos, conversas, tem uma DR para fazer, chama logo na segunda-feira. E seja rápido, rápida. Não fica postergando muito, não. Porque Mercúrio ele é um planeta de rapidez. No sentido de que ele rege o mercado, a troca, vender, comprar, negociar, estudar. Todo esse ajuste esses ajustes são as áreas de Mercúrio, que é o mensageiro divino. Então, ele vai falar sobre isso. Vai falar também sobre tudo aquilo que rege processos, que rege, por exemplo, não só processos, mas questões que regem também eletrônica. Então, assim, banco pode dar problema. Aí você vai lá achando que você vai pagar o Pix da manicure, aí o banco sai. O banco sai. Aí a mulher acha que você está dando um golpe. E fala assim, não, meu banco não está aqui funcionando. Isso já aconteceu. Ou então você faz um pagamento, não aparece lá, o pagamento some do sistema, e aí o banco te pede um tempo. Não, pera, calma. Isso pode acontecer, essas são as coisas possíveis quando o Mercúrio está retrógrado. Então a gente faz de tudo para evitar. Eu não demoro, principalmente depois do dia 18, porque ele fica algum tempinho retrógrado ainda, até ele voltar ao movimento normal, que é obviamente uma ilusão de ótica, a gente vai demorar um tempinho. Mas isso não deve ser o motivo também para você se bloquear. Aí não, porque a gente está olhando para a astrologia de uma maneira que não nos ajuda. Como é que ela nos ajuda? Quando eu sei do meu potencial, quando eu sei que eu estou usando aquilo que está escrito no meu mapa a meu favor. Tem vezes que quando a gente vive com mais gente, por exemplo, quando eu atendo irmãos foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, só que eles têm mapas diferentes, eles trazem uma carga espiritual diferente, mesmo irmãos gêmeos. Porque às vezes aquele minutinho que dá a diferença entre um e outro vai dar uma diferença na percepção e também na carga espiritual que cada alma trouxe. Então a gente não pode se comparar ao irmão, por exemplo, porque o irmão tem um jeito de agir que às vezes não tem a ver com a gente. Dá certo para ele, não dá certo para mim. E quem tá? E qual é o meu problema? Se eu quiser colocar o sapato do outro não cabe no meu pé. Isso na verdade é verdade mesmo. Eu que tenho um pé 44, mais difícil ainda caber alguma coisa nessa lancha. Mas, o que eu tô querendo dizer para você? Não se compara com o outro. Ah, mas a vizinha fez assim, deu certo na vida dela, maravilha. Eu não sei se na minha vai dar. Por isso que eu preciso saber o que é para mim. Tem coisas que dão super certo para outra pessoa, porque tem a ver com a energia dela. Por isso que o nome desse trabalho é Meu Astro, porque me interessa aquilo que é para mim, aquilo que é para você. Uma coisa individualizada. Isso é muito importante. O que tem a ver comigo? E eu preciso fazer essa pergunta. O que tem a ver comigo? Porque às vezes a gente busca aquilo que não tem a ver com a gente. Quero dar boas-vindas ao pessoal que está chegando. Essa semana, você tem uma oportunidade de tocar essas coisas rápido antes do dia 18. Então não se esqueça disso. Deu preguiça? Pô, mas eu tenho isso para resolver, então resolva logo. Comece agora, essa segunda-feira. Pega esse gás e vai. Porque quando chega dia 18, as coisas que não dependem de você podem ficar mais lentas. Aí você está cheio de gás, mas aí acontece alguma coisa na vida da outra pessoa, ou na questão que você está tocando. Então lembre-se disso. Processos, vamos tocar antes, porque eles podem demorar um pouquinho mais. Além disso, né, não tem só a ver com questões ali de relacionamento, não. A ver, às vezes, também no seu trabalho. Caramba, eu tenho um projeto para entregar e seria dia 18. Pô, faz tudo.
como se você tivesse que entregar um dia antes. Não deixa para finalizar lá. Não deixa para finalizar nesse dia. Se você puder, claro. Obviamente que nós precisamos ter bom senso. Se eu tô com um casamento marcado, se o cartório marcou dia 18, eu vou casar, não vou deixar de ir por conta de Mercúrio retrógrado. Agora, coisas que eu posso ajustar, maravilha. E mesmo isso, aquilo que eu não posso, o que eu vou fazer? Se eu tenho um compromisso no dia 18, eu vou sair mais cedo. Eu vou me dar conta de se eu não esqueci nenhum documento. Eu vou ter um plano B. Porque se algo pode dar errado, nesse dia, pode dar outras complicações. Então eu fico mais precavido para que eu possa ter planos. A gente tem que ter planos, rotas de saída. Quero dar boa-vinda ao pessoal que está chegando. Vão me dizendo aí qual é a cidade de vocês, qual o signo de vocês, quem quiser, obviamente, porque esse é o Café com Meu Astro, eu quero te dar assim, ó, uma gotinha que seja de incentivo para que essa sua semana seja melhor. Se eu puder fazer isso minimamente, já estou super feliz e contente por isso. Porque às vezes, gente, a nossa palavra tem poder. Uma palavra pode fazer uma modificação. Uma palavra pode inspirar alguém a fazer uma coisa diferente e o final ser totalmente diferente do que estava, inclusive, já previsto. Eu acredito nisso, eu já vi isso acontecer. Então eu espero que, de alguma forma, aquilo que você precisa saber, eu traga uma luz pequena, porque quando a gente está num quarto escuro, basta um pequeno fósforo para iluminar e para a gente saber onde é a porta para sair desse ambiente escuro. Você não precisa de um holofote, um fósforo, uma pequena chama, você já entendeu. Opa! Simone? Oi, Simone, bom dia. Bahia, signo de Libra, assim como eu. Somos 2 librianos, então. Maravilha, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter horóscopo. Fica com a gente aqui em Meu Astro. Vamos ter horóscopo, você vai ver como é que tá a Libra. Ó, Rogério, São Vicente, São Paulo, faz aniversário amanhã. Opa, Rogério, maravilha. Ó, quero te dar já feliz aniversário. Isso é muito legal. Quando a gente faz aniversário, Rogério, então você é do finalzinho de Câncer. Quando a gente faz aniversário, a gente entra numa outra vibe. Eu, assim, com aniversário, eu sou muito, muito ligado a isso. Por quê? Existe algo que acontece quando a gente faz aniversário, chama-se Revolução Solar. Quem fala disso no meu site é a minha querida Regina Volpato, que explica melhor do que eu. Ela está explicando lá. E eu falei, Regina, eu vou deixar o teu vídeo que explica melhor do que eu. Regina é maravilhosa. E o que acontece? Quando a gente faz aniversário, a gente muda de vibe. É muito legal esse período, porque você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu sempre aconselho, cara, aniversário é hora de você saber o que o destino quer de você. Se puder fazer Revolução Solar, maravilha, é o que eu uso na minha vida. Aliás, muito importante, tá, gente? Nesse meio esotérico, eu só falo daquilo que eu já testei. Você não vai me ver falando de nada de bobeirinha, porque eu não tenho paciência para isso. Eu só falo daquilo que eu testei. O que, sabe, coisa boba nem fala. Revolução Solar funciona. Funciona. Você saber o que aquele ano quer da gente. Porque às vezes o que acontece? Eu sou de um jeito em 2024, deu super certo. Chega 2025, eu repito, dá tudo errado. Caramba, mas 2024 não deu certo? Rapaz, mas era outra vibe. A vida pedia de você outra coisa. A cada ano, a gente tá com outro signo regendo a gente, você sabia? Nem sempre é o signo que a gente nasceu e não tem nada a ver. Você vai passar por todos eles. Vai passar por todos eles. Esse ano, por exemplo, eu estou duplamente regido pelo signo de Libra. E aí eu tenho os desafios desse meu ano. E aí, se eu quiser ser mais a ver com a minha personalidade, eu vou cometer excesso. Então eu preciso me lembrar sempre que eu, esse ano, sou um libriano regido duplamente por Libra. Então eu tenho que me concentrar para continuar nesse trilho. Às vezes é difícil, tá? Às vezes é difícil. Aí eu tenho que ser duplamente diplomático, tenho que falar apenas o que é socialmente aceito. Nossa, isso para mim é uma dificuldade. É uma dificuldade. Mas a gente tem que fazer. Eu tenho que lembrar que esse é uma apenas das recomendações para esse ano. Tem várias, né? E eu acho muito legal também que quando a gente faz aniversário, né? Quem tiver fazendo aniversário, fala aí para mim. Quem faz aniversário,
também a gente tem uma coisa legal que são os dias de sorte. Que eu falo, uma pessoa me disse que foi sorteada num consórcio, num dia de sorte que eu apontei. Olha que coisa legal. Isso é legal, porque pode mudar a vida de alguém. Caramba, eu sei que existe. Aqueles dias onde você pode ter maior brilho, sabe? Não estou falando, gente, de você ganhar na loteria, não estou falando disso não, estou falando de coisa, sorte no nosso dia a dia. Você está no lugar certo, na hora certa, para conhecer aquela pessoa que vai te ajudar na tua vida, sabe? Caramba, eu estou precisando de um emprego, por exemplo. Aí, cara, eu preciso que o meu contratante me contrate. Pô, será que o dia é legal para estar lá? Será que eu estou indo com a abordagem certa? Será que aquela energia... Essa é uma pergunta para você, tá? Será que a energia que você está colocando na sua vida é a energia que o teu mapa de revolução está mandando? A gente não sabe. Porque às vezes eu estou indo num caminho que não é o melhor para mim aquele ano. Tem vezes que a gente não precisa fazer nada, que você só fica quietinho ali, atuando de acordo com aquela energia. Porque ela vai... As coisas às vezes se resolvem por si só. E tem anos que não, que eu preciso ser o agente ativo. Eu vou lá, eu busco a minha, sabe, a minha melhora, eu busco o movimento. Depende. Então não tem receita de bolo para todo mundo. Você vai precisar ver qual é na tua vida. Isso é o mais importante. Porque senão, tem gente que fala, por exemplo, sobre emprego, né? Todo mundo é empreendedor. Será? Será que todo mundo tem que empreender? Será que dá certo para todo mundo? Não. Tem gente que tem mapa de operacional. A pessoa precisa de estar trabalhando na empresa de alguém, de uma rotina de 9 às 6. Isso dá para ela tranquilidade. Não tem essa de todo mundo é empreendedor. Lógico que não. Isso é a falácia do capitalismo selvagem. Não tem nada disso. Mas aí você fica com isso na cabeça. Não, eu tenho que empreender. Será? E tem gente que quer fazer tudo sozinho, mas tem gente que tem mapa astral de fazer as coisas em dupla, em sociedade. Para ela funciona, porque divide. Pô, isso está escondido lá no mapa. Aliás, se você não pegou seu mapa ainda, tem mapa astral de graça para você lá no nosso site, no meuastro.com.br, tá? E não tem cópia de nada, porque sou eu que faço. Então, o site é nosso, o sistema é nosso, as interpretações também, então vale muito a pena. O nome desse trabalho é Meu Astro, porque só me interessa aquilo que é para mim, que é para você. O individual. O que é pra gente? O que faz nosso coração vibrar? O de todo mundo não me interessa o que é para mim, o que é para você individualmente. O que é para você individualmente é muito importante. Tá? Então lembre-se que tem muita coisa para te ajudar. Agora, em algum momento, você vai precisar fazer sua parte. Legal, Rogério. Vai lá, pega seu mapa assim. É isso. Se a gente pode estimular, maravilha. E tem uma parte que é nossa, que ninguém vai poder fazer pela gente. Aí é café e bola para frente. Ó, Simone falando que é 17/10, maravilha. 3 dias antes de mim. Eu sou do finalzinho de Libra, o terceiro decanato. Quase chegando a Escorpião. Quase. É a mesma coisa signo. A gente fala, às vezes, as pessoas querem falar só daquilo que sai no horóscopo do jornal, né? Não, isso é bobeira. Eu posso sentar aqui ao lado de 10 librianos e nós sermos muito diferentes uns dos outros. Por quê? Onde é que está a minha lua? Onde é que está meu sol? Em que grau de Libra? Porque tem isso. Existem librianos que são regidos por um outro planeta. Existem librianos que são regidos por Urano e Saturno. Existem librianos que são regidos por Vênus. Existem librianos que são regidos por Mercúrio. Olha aí. É outra coisa. Então, eu sou de Libra, eu sou assim. Negativo. É muito pouco. É uma pontinha. Mas como é que a gente faz? A gente tem que começar de algum lugar. Mesmo que seja pouco. Hoje pode ser um pequeno passo. Beleza, hoje eu vou lá pegar meu mapa astral de graça para começar. É um passo. A gente está um passo mais perto da nossa felicidade. A gente tem que ir contando os pequenos passos. Que nem quando você está fazendo dieta. Ai, caramba, mas se eu hoje não comer esse bolo aqui, vai contar? Vai. Se você hoje não come, amanhã você não come, daqui a pouco você está vendo progressos disso. Só que às vezes a gente é tão ansioso que nós não queremos esperar nada. E às vezes é preciso esperar. Às vezes a gente tem processos na nossa vida que a gente planta e aquilo vai demorar um tempinho até que ecloda. Ontem eu falei com uma pessoa que está com um problema amoroso e essa pessoa falou assim para mim, caramba, ela já está há 3 meses com isso. Eu falei, caramba, 3 meses? 3 meses não é nada.
3 meses é um filete diante da eternidade. Você está com um problema amoroso há 3 meses? Pô, super fácil de resolver, calma. A gente está acostumado com o automático. Tem gente que me pergunta aqui se as nossas consultas são por inteligência artificial. Isso quase me ofende. Claro que não. Lógico que não. É sempre com uma pessoa. Aí eu falo, olha meus vídeos lá na televisão, veja quem sou eu, veja quem fala do meu trabalho, para a pessoa poder entender que tem gente falando. Só vale assim. Mas não é inteligência artificial o quê, gente? Sim, vocês me ofendem. Mas é isso. A gente está acostumado com tudo artificial. Rápido. Não. Automatizado. Não. Estamos perdendo o encontro. A possibilidade de falar de alma para alma. Porque aquilo que sai de dentro de você tem muita força. Então é isso. Que esse café de hoje, quem sabe, possa estimular você em algum nível. Seja pequeno. Mas o que é pequeno também, né? Qual o valor de uma vida? Nenhum dinheiro do mundo paga o valor da sua vida. Então, daí a gente já tirou. Que qualquer coisa que possa fazer você melhorar hoje, já está contando, está valendo muito. Quanta gente fala para mim assim, Dani, você falou isso aqui para mim, deu toda a diferença. É isso. Se eu não falasse, será que alguém falaria? Não sei. É isso. Se você não fizer alguma coisa por você, será que alguém vai fazer? Esse é o ponto. Se alguém não fizer por mim, será que alguém vai fazer? Caramba. Então a gente precisa acordar pra gente. Caramba, realmente, eu tô meio mal assim, ninguém tá me dando oportunidade nenhuma. Deixa eu tentar criar alguma. Porque se ninguém me aplaudir, como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Quando eu não tenho aplauso, e aí? A gente se aplaude. E se não tiver ninguém aqui, por exemplo, aqui na live, não tem ninguém, não tem problema, eu falo pra mim, pra eu mesmo. Tá tudo certo, fica gravado. A gente tem que ser, nosso público também. Nós estamos somente focados no resultado externo. A gente não se liga no resultado interno. Existe uma passagem do Novo Testamento, agora é bem café com meu astro, praticamente um pastor. Existe uma passagem no Novo Testamento que fala o seguinte: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a própria alma? Já parou para pensar sobre isso? Significa o seguinte: aquilo que você faz tem preço. Presta atenção ao preço que você está pagando pelas coisas que você está querendo. Se o preço for muito alto, talvez não valha. Então perceba, o que adianta eu fiz? Sabe aquela festa que você faz para todo mundo? Aí você gasta um dinheiro, você tá cansada, no final das contas você não consegue ir direito pro salão, aí você chega lá, tá todo mundo se divertindo, você tá estressada, cansada, as pessoas, os convidados vão embora da sua casa falando mal. E você deu o seu melhor, mas não adianta, é impossível agradar todo mundo. Já pensou se a gente for esperar o aplauso alheio? A gente vai se frustrar. Não, eu preciso que alguém fale do meu trabalho. Não, a gente vai se frustrar. Faz você o que você acredita, e aí a coisa pode ter algo positivo. Agora, se for esperar todo mundo estar o tempo inteiro bajulando, vai dar ruim. Não vai dar certo. A gente fica esperando e não vem. Então, o melhor de tudo, não espera por ninguém não, faz você o seu. Faz você o seu. Confia em você. Agora, de onde você estiver. Não espera a vida ficar boa para você confiar, porque não vai rolar assim. Primeiro a gente investe na vida, depois a vida responde. Ela vai sempre responder. Talvez não seja a resposta que a gente quer, porque a gente sempre quer algumas coisas que nem são boas pra gente, né? E lembra da alegria. Ó, vou puxar de novo para vocês aqui, ó. O Kiko que eu ganhei essa semana aqui, ó. Lembra da alegria, lembre-se de manter alegre. Positivo, sabe? Lembrar de trazer um sorriso no rosto, para trazer essa alegria, para essa alegria, inclusive, te dar outros caminhos. Às vezes você está ali, eu preciso de alguém para comprar minha casa, sei lá. Não aparece comprador. Aí você vai com essa vibe alegre, chega numa padaria, tomando um café, comenta com alguém, rindo. Caramba, eu tô precisando vender minha casa. Alguém escuta, fala assim, opa, como é que é a tua casa? E aí vai lá.
Coisas que podem acontecer se você muda de frequência. Quem sabe? Agora, se a gente não começar a mudar, no mínimo, você fica melhor e esse teu estímulo, teu otimismo vai te levar para outros lugares. Então vamos testar. A gente não tem nada a perder. Aliás, a gente só tem a perder a nossa vida. Quando a gente fica muito tenso, muito triste, muito focado, até o foco pode ser problema. Quando eu fico muito focado num assunto só, é complicado. Então, ó, espero sinceramente que você tome um café aqui junto comigo, que ele possa trazer para você boas energias. Te convido para daqui a pouco acompanhar nosso horóscopo que vai sair. Hoje ele sai por volta de 12h40. Nosso horóscopo está aqui, vai chegar para você. E é isso. Precisando, conversa comigo por DM, que a gente está aqui. E lembre-se, se ninguém ficar do seu lado, fique você. Grande abraço. Sou o Dani, meu astro. Tchau, tchau.